Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo algumas noções básicas para vocês dentro da filosofia. Até porque nós estamos no ensino médio, nós precisamos aqui também desenvolver aquilo que nós consideramos como o necessário. E é o começo, é um start aqui para você continuar, para você conseguir, tá, desenvolver alguns conhecimentos e ali reconhecer, identificar, pontuar aqueles elementos que são ali oriundos e têm a falar para a gente dentro do nosso processo reflexivo, dentro do nosso processo crítico, tá? E, claro, do nosso processo de leitura da realidade. Então, eu te convido agora a desenvolver comigo também algumas bases sobre as famosas teorias éticas, tá? Bom, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: nós temos já algumas aulas desenvolvidas sobre as teorias éticas, ok? Então, eu te convido a ir lá na plataforma Gonçalves Dias, dar uma olhadinha, porque nós temos ali em Kant, nós temos também ali em Aristóteles, né? Agora nós vamos fazer um apanhado geral dessas teorias, dessas escolas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo e encontram, claro, muita valia dentro da história da filosofia, tá? Então, necessariamente, nós vamos abordar aqui do ponto de vista no geral das escolas dentro da própria filosofia, tá? Então, veja só, nós temos aqui, enquanto teorias éticas, obviamente que o estudo da ética, certo? Nós temos aqui como uma área da filosofia, tá? Que vai se ocupar com, claro, a moralidade. A ética vai estar como estudo da moral, correto? É importante a gente desenvolver esta noção. O estudo da moralidade. Bom, esse estudo da moralidade, ou seja, das regras, aí vamos estipular aqui, das leis, das normas. Então é importante que a gente entenda da seguinte maneira: quando nós estamos no mundo ateniense, obviamente só existe a palavra ethos, não é isso? Então a palavra ética, ela está aqui oriunda do termo ethos, certo? Que são costumes, não é isso? Hábitos, ok? Então olha só, este ethos, ele vai se debruçar sobre estes elementos que são as regras, as leis e normas que vão reger o nosso comportamento, tá? Aí mais tarde é que entra a palavra moral, mores no latim, tá? Então, dependendo do espaço de tempo, nós vamos ter a existência só de um termo, o ethos. A partir da Idade Média, o mores também vai entrar, mas entra no mesmo sentido, costumes, hábitos, certo? E aí nós temos, então, em alguns momentos, os dois vocábulos juntos. Mas no mundo, por exemplo, ateniense, nós teríamos somente o ethos, a ética, se debruçando sobre essas regras, leis e normas. E já que estamos dentro do mundo antigo, dentro da ética na antiguidade, como eu estou falando para vocês, onde só há o vocábulo ethos em primeira instância, tá? Mas ele não deixa de estudar essas regras, leis e normas, principalmente dentro do âmbito filosófico, né? Então, dentro desta ética na antiguidade, nós podemos destacar, claro, existem vários filósofos. Professor Platão fala de ética, escreve sobre ética, tem o pensamento ético, mas nós podemos destacar esta ética na antiguidade clássica, principalmente, o nosso grande e querido Aristóteles, tá? Com a sua famosa Ética das Virtudes. Então, na Antiguidade Clássica, nós temos Aristóteles como grande sistematizador do pensamento ético, trazendo o que a gente chama de Ética das Virtudes. Ok? Famosa Ética das Virtudes. Então, você vai observar que dentro da concepção ética de Aristóteles, nós temos a virtude e o equilíbrio, o justo meio, a justa medida. Então, necessariamente nós temos aqui este elemento que são as virtudes, certo? E estas virtudes, elas vão tender a buscar o equilíbrio, certo? Elas estão justamente em equilíbrio, nem muito, nem pouco, na medida certa. Como ela é na medida certa, geralmente você conhece também como justa medida.
ok? Meus amores, obviamente que existem muito mais conceitos na ética Nicômaco sobre isso aqui, pelo nosso tempo e pela nossa compreensão de que vocês precisam de uma noção e de uma referência básica sobre isso, não dá para desenvolver aqui detalhadamente. Mas fica a dica para vocês, o compêndio Ética Nicômaco na Antiguidade Clássica de Aristóteles é uma das obras fundamentais sobre a ética neste espaço de tempo, ok? Onde eu tenho estes elementos aqui, a justa medida e o equilíbrio, dentro do conceito de virtudes para desenvolver o pensamento ético, ok? Bom, nós temos outras escolas, né? Você já ouviu falar, por exemplo, no helenismo, escolas helenísticas, por exemplo. Então, as famosas éticas helenísticas. Que período helenístico, também conhecido, ainda muito associado à Hélade ou à Grécia, como vocês chamam. E ali você tem duas grandes éticas disputando espaço. Claro, mais uma vez, existem várias outras, mas não dá para abordar todas, gente. Então aqui a intenção é que você conheça, você tenha noção, você consiga pelo menos as principais reconhecer, identificar e pontuar. Então, necessariamente nessas éticas helenísticas, nós vamos destacar, nós temos aqui como grandes pensadores, grandes destaques, grandes momentos da ética no período helenístico, o epicurismo, ok? E o estoicismo, que são pensamentos éticos muito destacáveis no momento, ok? O epicurismo como uma teoria da liberdade, ok? Obviamente existem mais conceitos sobre isso, tá? Mas não é a intenção da gente aprofundar isso agora. E além desta liberdade, nós temos o prazer moderado, certo? Então, nós temos até algumas outras aulas nos referindo a estas éticas helenísticas. É só procurar no portal Gonçalves Dias, aí dá um Gonçalves Dias que você vai encontrar, ok? Aqui a intenção, eu não posso me aprofundar muito, porque eu tenho que passar por quase todas as escolas éticas, pelo menos as principais escolas éticas que foram desenvolvidas dentro da filosofia. E o estoicismo como uma escola do determinismo, ok? Onde eu vou aceitar o destino, certo? Aceitar o destino. Eu sou refém do destino, tá? E aqui é a negação do prazer. Negar os prazeres. Então, isso aqui para você que é terceironista é muito importante, porque tem aqui já um resumo dessas escolas éticas. Então, obviamente, não dá para falar de todas, mas eu vou pelo menos pegar as principais durante a história da filosofia, ok? Bom, quando você pega aqui o mundo medieval, olha aqui, você tem as éticas, ok? Cristãs, tá certo? Dentro dessas éticas cristãs, se referindo ao medievo, claro, o período medieval, ok? Dentro dessas éticas cristãs aí, você tem as escolas que vão ser desenvolvidas, mas essas escolas estão, claro, dentro do mesmo contexto que é o cristianismo. Então, aqui você tem, por exemplo, dentro dessas éticas cristãs, como nós chamamos, várias escolas dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo. Mas não dá para citar todas, vou citar um exemplo aqui, tá? Como a própria patrística, com os seus conceitos próprios e as suas elucidações a partir, ok, do pensamento cristão. Claro que é um exemplo, tá? Dentre vários que nós podemos buscar dentro desta compreensão cristã. Nós temos aqui também, depois chegando ao mundo moderno, como a reforma protestante, que ali nós já temos uma outra visão, uma nova concepção dentro do próprio cristianismo. Então, dentro desta constituição, da instituição e da institucionalização do cristianismo, nós vamos perceber que vários pensamentos, várias dissidências, várias escolas vão sendo desenvolvidas dentro dela e ali formulando seus conceitos, os seus pressupostos básicos, ok? Bom, você vai perceber que dentro da patrística, por exemplo, o livre-arbítrio, as questões aliadas ao pecado original. Olha aqui. Questões aliadas à questão da trindade.
são elementos muito fortes dentro, por exemplo, deste vocabulário da patrística. Então, preste atenção aqui, ó, que a patrística ela vai, enquanto escola filosófica dentro da Idade Média, desenvolver conceitos basilares, conceitos básicos, conceitos fundamentais. Tá? E dentro destes conceitos, os temas vão surgindo e vão constituindo os dogmas que o próprio cristianismo vai trazer. Mas, obviamente, que nós não temos somente essa. Nós temos, por exemplo, a questão protestante, chegando, obviamente, à modernidade. Tá? Já ali na Baixa Idade Média, chegando à modernidade, 1517, século XVI, ali, Martinho Lutero. Mas nós temos algumas, o John Wycliffe, John Hus, bem antes, né, os valdenses, por exemplo. Então, tem uma série aqui de dissidências cristãs. Eu estou citando um exemplo de apenas uma que fica mais simples e mais rápida de você identificar pela própria história da filosofia, enquanto escola filosófica cristã medieval, como a patrística. Portanto, então, aqui, ó, a patrística, correto? Como um exemplo dessas éticas associadas ao cristianismo, correto? Então, a patrística aqui, como exemplo. Tá? Nós temos, já prosseguindo, vindo dentro da modernidade, a modernidade propriamente dita, as chamadas, ou as escolas, né, da modernidade, desenvolvidas a partir já de uma nova compreensão de filosofia, de uma nova compreensão de conhecimento, de uma nova compreensão de ciência também, a chamada ética deontológica, certo? A ética da deontologia, tá? Baseada nos princípios kantianos, trazendo a noção de dever. Então, a ética deontológica com a famosa noção de dever. Ok? Isto aqui já está associado ao mundo moderno, tá? Que fique bem claro, a modernidade, ó. Aqui nós temos já o mundo moderno. Nós já temos a modernidade aqui, principalmente o iluminismo deste mundo moderno. Direcionado, se for mais específico, se você quiser, você pode minimizar ainda mais isso para o iluminismo alemão, certo? Que é um dos grandes exemplos, né, de desenvolvimento da ética deontológica. E se nós pegarmos um autor, por exemplo, tá? Nós podemos pegar o Immanuel Kant como autor. Ok? Nós temos aqui o grande Kant, tá? Como autor básico, certo? Então, na modernidade, nós já temos aqui, então, Kant trazendo um dos autores, né, claro, a ética deontológica, que é baseada na noção de dever. Então, nós temos aqui, tá, uma nova compreensão de conhecimento, escola e pensamento ético, tá? Veja só, existem outras teorias, por exemplo, quando nós vamos chegando aqui já no final, tá, do mundo moderno, começando o mundo contemporâneo, nós temos grandes mudanças, grandes questionamentos a esse próprio ideal iluminista. Obviamente que esses questionamentos vão trazer novas compreensões. Estas novas compreensões, elas vão basilar a filosofia, elas vão trazer outros fundamentos da ciência e novas condições de própria constituição do conhecimento, tanto filosófico quanto científico. E ali surgem novas compreensões. Dentro dessas novas compreensões, nós podemos citar o pragmatismo, o utilitarismo, as éticas pragmáticas. Né? Então, olha aqui, ó. Nós podemos citar a ética pragmática, certo? Olha aqui. Nestas éticas pragmáticas também, né, as éticas utilitárias, né, o utilitarismo, nós temos aqui a condição, tá, daquilo que é útil, obviamente, e daquilo que vai gerar felicidade ao máximo de pessoas. Olha, então a ação, ó, a ação moral deve gerar felicidade ao máximo de pessoas, certo? Olha a condição de moralidade atribuída àquilo que é necessariamente útil ao máximo de pessoas, aquilo que leva o prazer ao máximo de pessoas e a felicidade ao máximo de pessoas possíveis. Então, aqui, dentro desta compreensão de utilitarismo, de pragmatismo e de constituição prática da ação moral, nós temos uma nova compreensão ética também surgida. O Jeremy Bentham, Stuart Mill,
vários autores também vão se colocar dentro desta senda, desta linha mais pragmática, mais utilitarista, tá? Muitos ali colocam como ética utilitarista também, ok? Tudo certo, não tem problema, tá? E nós temos outras compreensões, outras teorias éticas, como, por exemplo, a ética do discurso, certo? A ética do discurso que você, terceironista, tá, vai encontrar também, faço questão de separá-la, tá? Embora ela esteja dentro de outras compreensões, mas a ética do discurso é usada por muitos vestibulares, é também cobrada em muitos lugares em que nós estudamos, é também observada em várias estruturas que nós temos contato, tanto como provas, como textos, livros, trabalhos científicos, artigos, monografias. Esta ética do discurso, ela tem um autor básico, um autor base, que é um autor muito citado dentro da história do conhecimento, que é um autor muito utilizado na história da filosofia hoje, que é o Habermas, por exemplo. Então, Habermas é um dos grandes autores dentro da filosofia, que sem dúvida nenhuma contribuiu em muito a todo o processo de desenvolvimento do pensamento filosófico dentro da linguagem e dentro da compreensão ética, principalmente. Então, muitos utilizam, muitos escrevem, muitos desenvolvem questões associadas à forma como Habermas trouxe tanto o conhecimento filosófico quanto o conhecimento científico, ético, político e de forma abrangente em todas as áreas do conhecimento, tá? Dentro desta ética do discurso, nós temos então o apelo ao diálogo, certo? Este apelo ao diálogo, claro, utilizado para gerar compreensão e entendimento entre os atores participantes do processo. Então, este diálogo, ele será fundamental para promover. Obviamente, é ele que vai promover, certo? A compreensão, é ele que vai promover o consenso, é ele que vai promover o acordo, tá? Ó, promover acordos, certo? A partir das convenções, ó, das famosas convenções linguísticas da linguagem. Então, ó, convenções da linguagem. Então, eu vou trabalhar a linguagem para que esta linguagem ela possa promover acordos. Agora, nós sabemos que esta linguagem elas são convenções. Então, em determinados momentos, nós vamos utilizar de uma forma, talvez em outros momentos usar em outras. Mas, necessariamente, o diálogo ele só vai ser possível, tá? Ele só vai gerar compreensão, ele só vai gerar acordos, olha, ele só vai gerar o entendimento a partir daquilo que eu vou utilizar enquanto linguagem comum, para que esta linguagem também sirva para estabelecer o consenso, estabelecer a união, estabelecer a coesão entre os atores que estão convivendo no mundo, necessariamente em ou no tempo, na era ou na história em que estamos inseridos. Então, a utilização da linguagem, a utilização da racionalidade do ponto de vista linguístico, né? A gente tem a revirada linguística, por exemplo, que é utilizada muito em Habermas, que o Habermas vai ali se debruçar sobre ela, estudá-la e ali melhorá-la, apresentá-la e transformá-la em uma realidade, tá? Trazendo então a possibilidade da linguagem, gerando entendimento a partir daquilo que nós temos enquanto convivência, tanto pessoal quanto coletiva, tá? É uma grande teoria ética utilizada, grandes compreensões já foram geradas a partir disto e já foram reelaboradas. Então, eu chamo a tua atenção porque esta teoria a famosa ética do discurso, a ética do diálogo, a ética associada à linguagem, a possibilidade da linguagem gerar acordo, é hoje, sem dúvida nenhuma, uma das grandes estruturas dentro do estudo da ética, ok? Então, perceba você que durante a história da filosofia, nós temos vários exemplos, nós temos várias teorias, nós temos vários conceitos, nós temos várias formas de observar esta área que é a ética dentro do estudo filosófico, ok? A gente sempre vai perceber que muitos autores, obviamente, vão colocar o seu ponto de vista, vão desenvolver suas teorias, mas argumentar sempre do ponto de vista do logos, da racionalidade filosófica, para tentar fazer com que entendamos aquilo que eles querem
passar para nós através dos seus textos, tá? Fica aqui um forte abraço, um convite a gente continuar a estudar essas teorias éticas em outras aulas. Fique em casa, fique conosco, mas fique aprendendo.